Olá! Vamos fazer agora aqui um pouquinho na prática para você entender um pouco melhor como funciona essa planilha, tá? Quando você fizer o download, você vai receber ela desta forma aqui. Você vai ter uma primeira aba com uma descrição básica do porquê que ela foi desenvolvida, né? Para quem que ela é desenvolvida e uma forma também que bem resumida de como você vai utilizar. Mas vou estar esclarecendo aqui. Apenas completando, né? Ressaltando que essa planilha ela foi pensada de uma forma muito simples realmente. Se você já tem, de repente, planilhas financeiras quais você goste de se basear, podemos, de repente, aí conversar e fazer um outro tipo de análise em cima dessas informações. Essa aqui foi especialmente desenvolvida para uma forma mais prática, tá? De não ter que ficar colocando todos os registros, de pegar a forma consolidada realmente de receitas e despesas, contas a pagar e contas a receber, e a partir daí criarmos algumas opções de cenário, pensando nas possibilidades de inadimplência, qual é o mínimo que o seu negócio precisa para funcionar, tendo venda ou não, quais são as despesas que você consegue negociar, informações realmente iniciais de negócio, mas que muitos empreendedores estão tendo muita dificuldade para conseguir colocar no papel. Nós sabemos que o planejamento ele deve fazer parte, né, do dia a dia de qualquer empresa, mas muitos não têm ainda esse hábito. Então essa planilha ela foi desenvolvida para uma análise imediata de negócio, o básico possível, tentando projetar aí os cenários em caso de queda nas vendas. Então vamos conhecer. Como eu disse, a primeira aba ela é de apoio, a segunda aba ela é de direcionamento, onde nessa aba nós teremos que preencher apenas esses dois campos iniciais aqui, que é o saldo em caixa e o ticket médio. Tá? Então você vai colocar aí o seu saldo em caixa disponível e você vai também colocar o ticket médio das suas vendas, que é o seu preço, né, o seu lucro dividido pelo número de produtos ou serviços que você ofereceu, que você teve como venda. Outro campo aqui importante que a gente vai ter que colocar, como eu disse, é a questão da inadimplência. E esse percentual aqui você vai ter que fazer o levantamento, ou de acordo com o que você já tem, ou que pode ter acontecido, aumentado de repente nesse mês de março agora. Todas as nossas análises de projeção, elas vão acontecer aqui, elas irão acontecer a partir das informações do mês de março. Então, aqui nessa segunda aba, que é de receitas e despesas, você terá que preencher todos esses campos aqui, de preferência os últimos 12 meses em relação a março, porém se você não tiver, é claro, preenche aquilo que você tem de informação, tá? Então, você vai lançar aqui todas as suas entradas e todas as suas saídas mensais, você pode ver que ele já vai calcular o líquido e a partir de março, de acordo com as suas informações, ele já vai começar a projetar a questão de queda, receita futura com base na queda que você teve, e nessa planilha os cálculos eles estão pensados sempre de 2 em 2 meses, a média dos últimos 2 meses, porque como ninguém sabe exatamente como esse cenário vai ser, né, por quanto tempo nós vamos viver esse momento, eu fiz essa projeção de apenas 2 meses, a média dos últimos 2 meses, para que fique uma coisa mais realista e você não tenha uma visão tão drástica aí em relação às quedas dos próximos meses ao futuro do seu negócio, tá? Então você vai fazer também esse preenchimento e ela vai ser uma base para que você possa constantemente, a partir do mês que vem também, ter essas informações e ir seguindo com ela. Contas a pagar, você só terá que lançar aqui o receber detalhadas, as despesas fixas detalhadas e as variáveis detalhadas, certo? Então você vai selecionar aqui o mês que você tem de contas a receber, o nome dos seus clientes e o valor que você tem. Automaticamente, o que você lançar aqui, ele já vai para o consolidado aqui do contas a receber, que é esse quadrinho inicial. Então, só vai preencher o detalhado. E a mesma coisa com despesas fixas. E o que seriam as despesas fixas? O aluguel, por exemplo, é uma despesa que, independente do seu negócio estar de porta aberta ou fechada, nesse momento você vai pagar. Então, ele é uma despesa fixa. As despesas fixas, elas normalmente não são tão fáceis de serem negociadas, mas você pode, de repente, tentar com fornecedores ou até mesmo o que você identificar de possibilidade dentro das suas despesas, uma postergação de pagamento. Alguns bancos estão dando aí prazos maiores em relação às dívidas, para que o consumidor, para que o cliente ele não tenha tanto impacto, principalmente os empresários. Então dá uma analisada. A ideia dessa planilha é você lançar de repente tudo que você ainda não tem em mente, em visão aí, lança tudo para que a partir daqui você consiga traçar as estratégias. Despesas variáveis a mesma coisa, você vai lançar aqui
todas as despesas que você já tem, contas, boletos, cheques para cair, tudo que você tiver, tá? E essas aqui são a que você tem mais possibilidade, mais flexibilidade de repente de negociação, né? A energia pode ser que ela caia um pouco devido à sua redução de tempo de trabalho, você pode de repente negociar fornecedores, enfim. Aqui é um leque um pouco maior, normalmente as despesas variáveis também costumam ser um pouco mais representativas, né? Então, aqui é onde você tem que ter o cuidado de analisar. Todas essas informações, elas vão ser passadas, né, aqui para essa análise inicial, né, que você só precisou preencher o saldo, ticket e inadimplência. E aqui você tem, ó, o direcionamento do que pode ser feito. Você vai ter aqui, a partir de tudo que você lançar, qual é as suas dívidas dos próximos 3 meses, as suas receitas previstas dos próximos 3 meses em relação a contas a receber. Se você não tem conta a receber, ele vai te dar aqui quanto você precisa ter em novas vendas, né? Aqui nos cenários detalhados, você tem um cenário real, como eu disse, com base no que você já faturou nos últimos 12 meses e a projeção a partir de março, tá? Agora, você já vai conseguir também ver aqui em relação às suas contas a receber, o que vai precisar de ser novas vendas em relação à sua receita projetada, para que você possa correr atrás. Contas a pagar, se de repente as minhas vendas caírem. Aqui no direcionamento você tem aqui um pouquinho para baixo, ó, possíveis cenários. O que seria um cenário bom? É um cenário que você ainda consegue pagar as contas e ter pouco, né, lucro, mas ainda tem lucro. A partir daqui, se as suas vendas caírem até, por exemplo, aqui 64% nesse exemplo, significa que o seu negócio ainda vai estar ok. Porém, se é um cenário intermediário, de acordo com tudo que você informou de despesas, contas fixas e variáveis, se tiver uma venda aí de 76% no seu negócio, você já vai conseguir pagar suas contas, mas vai ter pouco ou nenhum lucro. E assim por diante, um cenário ruim nesse exemplo, 79% de queda, você já vai começar a deixar de pagar algumas contas. 84% de queda, você já vai pagar somente metade das suas contas, vai começar a ficar complicado. E os gráficos aqui, ó, trazem o seu cenário em relação ao caixa que você tem hoje e como pode ficar dentro dessas possíveis quedas aqui do seu negócio, que você vai identificar aqui, né? Qual é a queda que você está tendo, você consegue vir aqui e analisar, né? Então, de acordo aqui com o exemplo, por exemplo, né, 30%, 30%, 40% de queda, a gente ainda está dentro aqui de um bom cenário, mas aí você vai ter as suas informações que você vai colocar aqui. Nesse cenário detalhado, é apenas o acompanhamento, você não vai editar nada, ok? É realmente para você ter uma ideia de como ficaria as suas contas, o seu caixa, o que você precisaria trazer de novas vendas para manter o seu negócio. Enfim, espero poder ajudar. É claro que cada negócio ele deve ser avaliado um a um, né, de forma muito criteriosa, porém essa planilha realmente ela vai te dar o start inicial para que você comece a colocar a sua mente para trabalhar em relação às estratégias que você precisa colocar, aplicar aí para que seu negócio passe por esse momento sem ter grandes impactos. Qualquer dúvida que tiver, né, quaisquer novas dúvidas, nós temos os nossos canais e podem entrar em contato que nós vamos fazer o possível para responder a todos. Até mais!